Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Filipenses capítulo 4 e a partir do verso 2. Aí nós vamos ler e vamos meditar nessa palavra aí. Achou todo mundo aí? Legal? Vamos lá então. Ó. Versículo 2 diz assim: ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de a gente ir para a exposição da palavra, eu queria até pedir para vocês que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta aí, que aí a gente vai expondo os versículos aqui como se fosse um estudo mesmo, tá? E ver o que o Paulo tem a nos ensinar de acordo com aquilo que está escrito. Mas antes, eu queria contar uma história para vocês que aconteceu lá no Nacional, a história de um preparador físico. Ele contou pra gente assim que ele tinha 3 meses que ele tinha perdido a filha dele carbonizada. E ele tinha ido lá, não sabe por que ele estava lá, mas ele sabia que em tudo Deus tinha um propósito. A filha dele, inclusive, ela estava aí em Santa Catarina, né? Estava passando as férias, eu acho que ela trabalhava em uma cidade e estava passando as férias em Lages. E aí ela estava voltando de carro para Lages e ela teve um acidente. Nesse acidente ela morreu carbonizada, né? O corpo dela todo queimado, ela tinha 17 anos e nesse acidente ela morreu carbonizada, né? E aí ele contando pra gente, ele falava que essa filha dele, ela já trabalhava, ela ganhava R$ 400 e o pouco que ela ganhava, quando o pai dela estava desempregado, que não estava trabalhando, ela mandava dinheiro para ele comprar comida desses R$ 400. Ele falava que é uma filha que nunca deu trabalho, assim como o Nivaldo fala de vocês aí, né, filho, que vocês não deu um trabalho, né? Vocês são a bênção de Deus. Era essa a filha dele também, era assim, né? E aprove Deus levar a filha dele de uma forma triste, né, carbonizada, com o seu corpo todo queimado. Ele não conseguiu ver a filha dele porque não tinha mais corpo. Tudo foi queimado, então ele não enterrou a filha dele, né? Ele disse que o caixão botaram ali, ele falou que uma espécie de algo fantasioso dentro do caixão, porque esse caixão não tinha nada, porque não tinha corpo, não tinha filha, não tinha nada. E esse camarada estava lá, né, dando treino pra gente, e ele falou: por que eu tô aqui? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu me contento, eu me alegro no Senhor. Porque se ele quis levar a minha filha, ele tinha um propósito nisso, né? Se ele não quisesse levar, ele deixaria a minha filha aqui, né? Agora, o porquê disso, a gente não sabe.
Mas o que cabe a gente é nos contentarmos sobre a vontade do Senhor. É nos contentarmos com aquilo que o Senhor faz sobre a nossa vida. Outro exemplo é, aqui em BH, vocês devem ter visto as chuvas e os alagamentos que tiveram aqui na cidade, né? E aquelas pessoas perderam ali bens materiais, seus móveis, né? Teve casa que foi derrubada, levada pela chuva, pela lama. E essas pessoas ficaram totalmente desamparadas. E qual o contentamento que essas pessoas têm em Deus? Vocês já pararam para pensar nisso? Com que alegria que essas pessoas continuam a viver? Qual a motivação dessas pessoas têm para viver? Tamanha desgraça sobre a vida delas, né? E nós estamos vivendo os tempos hoje desse coronavírus, né? Que é a mesma coisa. É uma tremenda epidemia, uma enfermidade grande. Hoje eu vi que mais de milhares de pessoas no mundo inteiro morreram. E esse número só aumenta. E qual é o contentamento que nós temos em Deus? Qual é a motivação? Por que isso nos move a continuar acreditando em Deus e a ter fé em Deus? Né? Aí vamos lá para o texto. E só para um pouquinho do contexto do que Paulo diz aqui, ele vai falar sobre o contentamento que nós devemos ter diante de Deus. Ele escreve essa carta aqui da prisão, provavelmente de Roma, né? Onde ele estava preso, para uma igreja que era fiel. A igreja de Filipenses era uma igreja fiel. Só que aquela igreja estava passando por diversos momentos difíceis, né? Desunião, perseguição judaica, né? Que os judaizantes estavam querendo ali que aquele povo cristão, ele vamos dizer assim, se é que essa palavra existe, entre aspas, se reconvertesse ao judaísmo, né? E voltasse para as práticas judaicas. Né? E aí tinha muita contenda, e essas coisas todas nessa igreja, apesar de ser uma igreja fiel. E nós podemos ver um exemplo disso aí, ó, nesses 2 primeiros versículos que a gente leu. Acompanha comigo aí. Que diz que Paulo ele roga a Evódia e a Sintique, né, que eles pensam concordemente. O que é isso aí? Paulo fala de essas 2 pessoas, são 2 mulheres. E ele fala que elas auxiliaram eles juntas. Olha aí o versículo 3. Esforçaram comigo no evangelho, ele diz. Né? E elas auxiliaram ele, tanto financeiramente como ali no ministério de Paulo. E ele, por algum motivo, essas 2 mulheres, Evódia e Sintique, elas estavam com alguma contenda. Algum problema aconteceu entre as 2 ali que elas não estavam se dando bem. Né? E aí Paulo vai e roga e pede um fiel companheiro dele, fiel companheiro de julgo, que ele não cita o nome, não é denominado aqui, mas ele pede a esse companheiro fiel que ajude e auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo ele fala com essas 2 mulheres e pedem para ela pensar concordemente. O que é isso? É pensar da mesma forma, a ter o mesmo pensamento e não se manterem na contenda que elas estavam, né? Mas ter o mesmo pensamento de Cristo, né? Concordemente, concordar em pensamento, né? E aí Paulo, a partir do verso 4, ele nos traz 3 lições aí. E 3 lições muito importantes no tempo em que nós estamos vivendo hoje aí. Olha só, o versículo 4 e 5, ele diz: Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Essa moderação aqui é equilíbrio e paciência, nós podemos traduzir assim também. Porque perto está o Senhor. Então ele começa a dar conselhos àquela igreja e a falar para eles assim: olha, independente das circunstâncias que vocês estão vivendo, né, essa desunião, deixa isso para lá, né, afasta das contendas, né, e alegrem-se no Senhor. E ele é tão enfático que ele repete, ele fala: outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Né? Coloquem a alegria de vocês não
nos problemas, não devido às circunstâncias, seja elas más ou seja elas boas, né? Porque a nossa alegria e o nosso contentamento não depende disso. Depende de Cristo, depende do que Ele fez por nós naquela cruz, né? Então, quando nós colocamos a nossa alegria, o nosso contentamento nas coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis do mundo, né? Mas Paulo vai e aconselha esse povo a colocar e a se contentar com aquilo que Cristo fez por nós. E o versículo 6 e 7, ele termina dando um conselho muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, serve muito para a gente, esse tempo desse coronavírus, né? A gente olha as notícias na televisão e se a gente ficar meia hora que seja na televisão, a gente só vai ver coronavírus, morte, desgraça, milhares de pessoas infectadas e passa mais alguns minutos, mais pessoas infectadas e aquilo vai criando ansiedade no nosso coração, o que vai ser de nós, o que vai ser desse mundo, o que vai acontecer comigo, será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar, será que eu vou resistir se eu pegar, né? Será que vai ter lugar no hospital para mim ou não? As pessoas que têm dinheiro, será que vão conseguir bancar? E as que não têm, será que vão resistir a um leito da sua própria casa? Porque não, dizem que não terá nem lugar no hospital. Os pobres morrerão na porta do hospital. Então o que será? Isso gera uma ansiedade muito grande em nós. E olha o versículo 6, o conselho que Paulo dá àquelas pessoas lá, que estavam vivendo uma circunstância parecida, não com o vírus, né? Mas circunstâncias de dificuldades, de fome, de escassez. E Paulo diz assim no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí ele fala que a gente levando a nossa súplica, fazendo as nossas orações a Deus e deixando a ansiedade de lado e colocando sobre Ele todas as nossas necessidades, o versículo 7 fala o resultado disso aí. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que foge aquilo que nós imaginamos que seja a paz, né? Que naquilo que não cabe na nossa mente, que nós não conseguimos raciocinar como o que é a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. O que acontece com essa paz? Ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quando essa ansiedade vem no nosso coração, nós devemos levar a Deus essa ansiedade e colocar sobre Ele. É claro que a ansiedade é normal. A gente vê essas notícias, é claro que é normal. Mas quando nós depositamos a nossa fé, ou a nossa mente, a nossa visão, e nós olhamos somente para essas coisas que estão acontecendo, o nosso corpo tende a adoecer por si próprio, né? Isso aí é a coisa da mente, psicológico, né? Vamos dizer assim. Então, levar até Deus e Deus guardará o nosso coração. A segunda lição, a primeira é essa, né? De levar toda a ansiedade para Deus, né? E desapegar um pouquinho dessa televisão, dessas notícias aí, porque senão isso vai cada vez mais agoniar o nosso coração e tirar o nosso foco de Deus. A segunda lição que Paulo traz para a gente encontra-se aí no verso 8 e 9. Olha o que ele fala aí. Paulo nos diz que em que devemos pensar, né? Ele dá um exemplo prático daquilo que nós devemos fazer quando a ansiedade e o medo, né, das coisas futuras vierem, né? E ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então o pessoal deve ter perguntado para ele assim, mas Paulo, as coisas estão acontecendo aqui, esse negócio de coronavírus está batendo na minha porta e você quer que eu fique tranquilo? Você quer que eu confie em Deus? Em que eu devo pensar então, Paulo? O que eu devo fazer? E Paulo vai e fala, em tudo que é bom, né? Em tudo que é puro. Já parou para pensar que talvez Deus tenha reservado esse tempo aí para você se comunicar mais com o seu familiar que está aí do seu lado?
Você já parou para pensar que, às vezes, o celular, a televisão, tiravam muito tempo da nossa vida e cada um ficava no seu canto, né? No seu quarto, na sala, e cada um se dividia e praticamente nem se comunicava mais. Hoje, olha o que está acontecendo. Nós estamos reunindo a família, uma coisa que eu nunca vi, para fazer um culto, sabe o quê? Online. Você já parou para pensar? Será que isso não é um tratar de Deus com a igreja evangélica também? Até com a família cristã? Eu penso que sim. É claro que a gente não pode dizer com toda certeza, isso é um juízo de Deus. É claro que ele está punindo a igreja. Isso é um juízo de Deus com os pecadores. Pode ser? Claro que pode ser. Mas pode ser que não também. Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer que a criação geme, né, por causa do quê? Dos pecados dos seres humanos. Então não seria a natureza gemendo, né, por causa dos pecados que nós cometemos? É de se pensar. Então, tudo aquilo que seja bom, tudo aquilo que seja proveitoso, tudo aquilo que seja agradável, amável, puro, ocupe isso o vosso pensamento. Deixe a ansiedade um pouquinho de lado e se ocupe com as coisas de Deus. Busque mais o Senhor. Você tem tempo agora de sobra para fazer isso. Também já parou para pensar nisso? Orar mais, buscar mais, ler mais a palavra. E a terceira lição e última. Depois só vou fazer algumas aplicações e se alguém depois quiser perguntar alguma coisa também ou fazer algum comentário, não tem problema não. Eu não tenho problema com isso não, tá bom? A terceira e última se encontra aí dos versos 10 ao 13. E Paulo ali ele está agradecendo aos cuidados no versículo 10. Ele agradece aos cuidados que os filipenses tiveram com ele, porque mandaram ali oferta para ele se manter, né, na prisão. Cuidaram dele, levaram o amigo dele, o representante dos filipenses lá, que era um tal de Epafrodito, um nome bonito pra caramba. Levaram ali para cuidar de Paulo, né? Então no versículo 10 ele fala que ele se alegra com isso, né? Mas que a alegria dele não se aplica somente isso, ao cuidado dos filipenses e do povo, né? Mas a alegria dele está, olha o versículo 11, ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o final ele termina dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, ele diz, principalmente no versículo 11 aí, aonde está o contentamento dele e a alegria dele? Ele diz que ele aprendeu a viver na luta diária dele, né, dessas perseguições, dessas prisões dele, na falta, né, dos cuidados, de escassez. Ele falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, se o coronavírus tivesse hoje e Paulo existisse, ele ia falar, eu estou contente com isso. Sabe por quê? Porque isso não foge dos planos de Deus. Nossa, Bernardo, mas como você pode dizer isso? O coronavírus faz parte do plano de Deus? Com toda certeza faz parte dos planos de Deus. E eu não sei qual é, mas eu sei que ele tem um propósito em todas essas coisas, em tudo isso que está acontecendo. Só que isso foge ao nosso entendimento e a nossa incapacidade de raciocinar o que seria esse propósito de Deus com tamanha, né, desgraça que esse vírus está causando. Só que Deus, assim como nós estudamos, né, Gabi, Abacuque questiona a Deus sobre a justiça que ele faria, né? Ele ia levantar os babilônios para julgar o povo de Judá. E aí Abacuque faz uma oração dizendo assim, mas Senhor, você vai levantar os ímpios para julgar o seu povo? E Jesus falou assim, é isso que eu vou fazer e essa é a minha vontade. Então, a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer é nos contentarmos e alegrarmos em Cristo.
Talvez no final ele revele o seu propósito, e talvez ele não revele também qual é o propósito desse vírus ser lançado. Mas nós sabemos que, pela fé, que em tudo Deus tem um propósito. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se é todas as coisas, são todas. Não é simplesmente as boas ou as melhores. São todas as coisas. Inclusive o sofrimento, né? E para terminar, pessoal, eu queria fazer 3 aplicaçõezinhas aqui. E aí, da minha parte, eu encerro, tá bom? A primeira é uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí, para vocês pensarem um pouco. Que é, como você tem enfrentado as preocupações em relação às circunstâncias que nós vivemos? Especificamente sobre o coronavírus. O que você tem feito? Como você tem enfrentado isso aí? De que forma você tem buscado? Né? Você tem se aproximado de Deus? Ou você tem se preocupado cada dia mais em se focar nas circunstâncias, se focar nas preocupações, né? Nas mortes que estão ocorrendo? Como você tem agido em relação a isso aí? A segunda segunda pergunta. Como você tem reagido às notícias do coronavírus? Com medo ou com fé? Porque a gente vê aí, teve até um episódio da Ana Paula Valadão, não sei se vocês viram isso aí, e o Silas Malafaia, né? Essa briga desnecessária, né? Que ocorreu no meio evangélico, né? E que causou, além de muita polêmica, um escândalo, vamos dizer assim, né? Porque será que o certo é abrir ou será que o certo é fechar a igreja, né? E como que a gente tem encarado isso aí? Silas Malafaia disse que fechar a igreja era falta de fé. E a Ana Paula Valadão diz que não fechar a igreja ou abrir a igreja era irresponsabilidade ou tentar a Deus, né? E aí? Como é que nós temos reagido às notícias do coronavírus? Com medo ou com fé? Como é que isso tenha atingido o teu coração e o seu modo de pensar? E a última, para eu encerrar, é que eu queria que vocês voltassem um pouquinho no livro aí de Filipenses, lá no capítulo 1, o verso 21, 28 e 29. Capítulo 1, 21, 28 e 29, tá? Paulo vai falar aí sobre o dom do sofrimento. Como é que é isso, né? O dom do sofrimento. Encontraram aí? Eu vou ler aqui, ó. Diz assim o verso 21, ó. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. 29, interessante, ó. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que Deus deu o dom da fé para a gente. Isso aí todos nós sabemos. Que Deus deu o dom da fé, para que nós pudéssemos acreditar em Deus. Mas ele também deu o dom do sofrimento. Ah, mas como é que é isso? Olha aí o versículo 29. Ó. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Foi dado para a gente a graça de padecermos por Cristo, porque isso é testemunho da nossa salvação. Assim como Cristo foi humilhado e depois exaltado, quem somos nós, né, para querermos ser só exaltados, só passar por coisa boa? Nós passamos também pelo sofrimento, né? Jesus padeceu, ele morreu por nós e nós também passamos por diversos sofrimentos, angústias, lutas, circunstâncias, e esse coronavírus é mais um desse sofrimento que a igreja passa, né? E assim como Paulo, que diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós podemos, né, dizer a mesma coisa que Paulo diz? Hoje, né? Hoje, se o coronavírus pegar um de nós e nós padecermos, o que será de nós? Será que nós estamos prontos para dizer, para mim, se eu viver, eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, é lucro? Nós podemos dizer isso agora?
né? É de se pensar, né? Então eu queria encerrar dessa maneira aí e dizendo que a nossa confiança precisa estar em Deus e nós precisamos estar contentes e alegres naquilo que Ele faz, porque Ele é soberano e Ele tem o controle de tudo, né? Tudo. E quando digo tudo, é sobre as coisas boas e sobre também as coisas más, inclusive esse coronavírus não foge do controle de Deus. Amém?